Diga livramento, honra, restituição e direcionamento. Mas também a graça de Deus aqui sobre a vida de Geazi, o moço de Eliseu. Eliseu foi um dos homens notáveis da história da antiga aliança. Um improvável que cuidava das terras de seu pai, que era um agricultor, e geralmente os improváveis são assim. Ele, na nossa visão, na ótica humana, não tem respaldo, não tem capacidade, não tem influência, e as pessoas mais notáveis no reino foram pessoas dessa natureza, que a própria palavra vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu os fracos para confundir os fortes. É por isso que você está aqui. Você não é um equívoco de Deus, você não é uma escolha errada, ainda que o inimigo tente colocar isso na nossa mente, ainda que alguns nos vejam dessa forma, ou até nós mesmos tenhamos uma visão distorcida ainda de quem nós somos, a exemplo de Gideão. O anjo chega dizendo: ó homem forte, ó homem valoroso, e ele não se impressiona com a presença do anjo. É a primeira e única pessoa que um anjo vai aparecer, que vai ter uma experiência transcendental, e o anjo não vai lhe dizer: não temas. Que ele tinha uma visão errada acerca de si. Ele vivia uma crise de identidade. Sim, o que é feito do que os nossos pais nos contaram. Aí quando o anjo diz para ele: você que vai livrar Israel das mãos dos midianitas, eu? Aí vai começar um miserê. Ele vai começar a se diminuir, que essa era a visão dele. Eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a mais pobre, eu sou da tribo de Manassés, e você conhece essa tribo, é a menor tribo de Israel. Eu moro lá embaixo, eu não tenho nenhuma condição, eu não fui treinado para isso. Mas Deus está dizendo: vai nessa tua força, tem força em você que você desconhece, e Deus vai mostrar para você em 2025, força, capacidade, em áreas da tua vida que ainda são desconhecidas para você. E pelo fato de você desconhecer essa força, esse potencial, essa capacidade já existente na tua vida, às vezes você fica se diminuindo. Isso não é para mim. Chama aquela irmã, chama aquele vizinho. Eu vejo aqui aquele parente meu, aquele primo, aquela prima, e Deus está dizendo: eu não vejo ninguém, eu vejo você. Eu vejo você. Mas voltando aqui, ele está lá arando a terra, e Elias vai começar um processo. Elias está vivendo uma crise também, existencial, ministerial, e o que Deus mandou que ele fizesse por último, ele vai fazer primeiro. O que era que ele deveria fazer por último, depois de ungir os reis? Ungir o sucessor dele. Mas ele está tão em crise, está querendo passar o bastão, passar a bola, que ele encontra Eliseu e bate com a capa nele. Quem era Eliseu? Ele estava numa escola de profeta? Não. Ele tinha tido um sonho, uma revelação? Não. Mas ele entendeu. E ele acaba com tudo. Ele faz logo churrasco com gado, ele queima o instrumento de trabalho. Por quê? Porque ele entendeu o chamado, ele entendeu o propósito. Sabe o que é que alguns não estão vivendo esse propósito ainda, estão cheios de frustrações?
É porque Deus tem um propósito, mas alguns estão se achando maiores do que o propósito. Você não é maior do que o propósito, eu não sou maior do que o propósito. O propósito é maior do que cada um de nós. É maior. E ele segue Elias, sendo ele mais velho que Elias, pequena estatura, calvo. Alguns associam a imagem dele com a de Paulo. E esse homem vai viver o extraordinário de Deus, tem um ministério extraordinário, com milagres, com sobrenatural. E ele tem Geazi como seu moço. Mas ele aprendeu primeiro, irmão, nós não vamos viver o extraordinário se primeiro entendermos o que é deitar água na mão de um profeta. A Bíblia diz que Eliseu deitava água, colocava água no copo de Elias. Nós não vamos viver o extraordinário se primeiro nós não aprendemos o que é servir. O que eu estou falando aqui não é novidade para a sua vida, não. Talvez eu esteja aqui autenticando, eu vou autenticar algo como uma voz profética de Deus na tua vida, de algo que Deus já falou N vezes com você. Mas por que eu estou ouvindo repetidas vezes, pastor? É porque ainda você não se posicionou. E o que mais nós ouvimos em 2024, encerramos o ano ouvindo, e estamos ouvindo aqui agora é sobre posicionamento. Quem não está posicionado vai ter algumas repetições na vida, algumas coisas vão se repetir. E tem algumas coisas na nossa vida que Deus não quer mais repetições, mas isso depende de mim e de você. Então esse homem, esse moço, Geazi, ele presenciou todos os milagres dobrados na vida de Eliseu. Por que milagre dobrado? Que ele fez o dobro do seu sucessor, ele fez o dobro de tudo que Elias fizera. Então Geazi, ele viu o azeite da viúva se multiplicar. Geazi viu o machado flutuar. Geazi viu um exército de anjos acampado ao redor deles. Geazi viu e presenciou a história dentre os milagres que ele viu Deus realizar através de Eliseu, um que marcou a sua vida. E aqui eu quero voltar para o texto. O texto começa dizendo que Eliseu vai até uma determinada mulher. E a história dessa mulher com Eliseu, ela vai estar registrada no capítulo 4.